Bom, então, boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso aulão do Tax Learning, explicando um pouco como funciona, né, a nossa metodologia, o que é o Tax Learning, é uma iniciativa pessoal minha, é um portal de cursos online, né, onde eu tenho lá as minhas videoaulas, né, todo o material, né, todo o conteúdo, né, produzido ao longo de muitos anos, né, por conta das aulas que eu ministrei durante toda essa trajetória aí na área acadêmica, né? Na área corporativa, lá se vão aí mais de 30 anos à frente de times de consultoria e times de BPO, né? Times de outsourcing contábil, atendendo pequenas, médias e grandes empresas dos mais variados segmentos, né? Tanto na parte de tributos indiretos como na parte de tributos diretos. E na área acadêmica, né, lá se vão aí aproximadamente mais de 10 anos, vamos assim dizer, né, à frente tanto de times internos, treinamentos internos nas empresas por onde eu tive o prazer de trabalhar, como também em universidades, dando aula na disciplina, e principalmente nas disciplinas de pós-graduação. Então, o TEX, ele nasceu aí no período de pandemia, né, onde a gente fica realmente, né, acho que todos nós passamos por um período de muita ansiedade em ficar em casa, em ficar em lockdown. Então, veio a ideia de transformar todo o material produzido ao longo de todos esses anos de trajetória profissional em videoaulas, né? Então, os cursos que são disponibilizados lá no portal, eles são gravados em videoaulas com duração entre 15 a 20 minutos, né? A ideia foi justamente criar uma metodologia em que o aluno pudesse encaixar, né, essa necessidade de aprendizado com o tempo que ele dispõe, né? Então, ele pode, a qualquer momento, assistir a aula mais de uma vez, ele pode mandar perguntas, né, pela tutoria, né? Todos os cursos são ministrados por mim, a tutoria ela é respondida por mim, então, basicamente, é um canal a mais que eu venho trazendo aí para os meus alunos e para o mercado, para aqueles que não me conhecem, né? Então, nós já temos alguns cursos disponibilizados, a ideia efetivamente é popular essa plataforma, né, para que nós possamos chegar a um modelo de assinatura, como já existe hoje aí, através de alguns portais. E, paralelamente a isso, né, nós temos as nossas redes sociais, onde nós divulgamos conteúdo aí que seja útil para todos no dia a dia, algum assunto controverso, alguma mudança bem importante na legislação, alguns insights, algumas dicas. Então, acompanhem, curtam as nossas publicações, divulguem, né, compartilhem com os amigos de vocês, né, passem a informação adiante. A ideia, efetivamente, dessa iniciativa, desse trabalho que está sendo realizado, é poder também compartilhar todo o conhecimento aí que eu adquiri ao longo da minha carreira. Tá bem? Então, em 2022, né, nós resolvemos, né, veio a iniciativa de nós criarmos os aulões, né? Aulões esses, a princípio, mensal, né? Teve um mês em que a gente não conseguiu ir por conta de tantos feriados, que foi o mês de abril, nós tivemos Semana Santa, tivemos depois o Carnaval, então foi difícil tentar posicionar uma data que fosse boa para todos, porque eu sei, assim como vocês, eu também tenho essa rotina aí muito voltada para início de mês, fechamento, aí chega um determinado período, vem as obrigações acessórias, lidero o time de consultoria tributária, sei muito bem como funciona a rotina. Então, a dificuldade é alocar uma data que seja boa para todos. Então, no mês de abril, foi difícil realmente a gente conseguir uma data boa por conta de tantos feriados. Mas, no mais, a ideia é realizarmos aqui, uma vez no mês, esse bate-papo, né, esse período, né, para trazer um conteúdo para vocês e também ter aí uma via de mão dupla, onde vocês se sintam bastante à vontade para fazer as perguntas, até porque, normalmente, o nosso grupo é bem pequeno. Por mais que a gente divulguem os eventos, eu sei que muitos compartilham nas suas redes sociais, mas efetivamente as pessoas, né, não têm tanta disponibilidade
por conta aí da sua rotina, talvez retorno do trabalho, como o Gabriel comentou, estou no trajeto indo para casa e não consegue acompanhar. Bom, todos os vídeos, eles são salvos no nosso canal do YouTube, né? Então, se porventura vocês tiverem algum conhecido que não conseguiu acompanhar, não pôde estar aqui às 19h, indiquem, né? Basta fazer a inscrição lá no nosso canal, tanto esse como os vídeos anteriores estão disponibilizados lá. E o material que a gente demonstra na palestra, a gente sempre disponibiliza lá no grupo do WhatsApp, né? Então, certamente vocês, caso vocês não tenham recebido o link pelo próprio grupo, foi alguém que encaminhou para vocês, o ideal é você fazer parte lá do grupo, a gente não costuma perturbar muito, né? Não existe uma troca intensa de mensagem, porque eu sei que isso, para alguns, né, até atrapalha, não consegue acompanhar. Então, o grupo ele é feito exclusivamente para disponibilização de material, para divulgação das palestras, né? E cupons também de desconto nos cursos existentes na plataforma, né? Normalmente a gente não permite essa troca de mensagens, porque eu sei que chega uma hora que as pessoas não conseguem acompanhar, dá bom dia todo dia, dá boa tarde todo dia, então a gente evita um pouco esse cenário. Mas caso vocês necessitem de alguma informação, ficaram com dúvidas de determinado aulão, nós temos o e-mail, né, que é divulgado no primeiro slide do material, que é o faleconosco@texlaniabrasil.com.br, onde vocês podem, né, encaminhar determinadas dúvidas que você tenham tido, ou no dia da palestra, lembrou depois, ouviu o material, né, queria fazer uma pergunta, vocês podem encaminhar por lá, tá? Porque eu recebo e terei o maior prazer aí em tirar as dúvidas de vocês. Bem, o que a gente reserva aí para essa palestra de hoje? Vamos falar de um tema, né, bem complexo. Eu costumo dizer para os meus alunos que a tributação do PIS e COFINS ela é até mesmo mais complexa do que a tributação do imposto de renda e da contribuição social, devido aos diferentes regimes de tributação e várias particularidades e várias questões controversas também. Então, a ideia da nossa palestra hoje é fazermos um overview dos regimes de tributação, falar um pouco de cada um, né? Pode ser que nós tenhamos aqui na plateia pessoas que não atuem diretamente com esses tributos, e na sequência, falar de dois pontos bem sensíveis, né? Um deles, relativamente recente, que a gente vem falando aí desde o ano passado, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, como isso veio, né, sendo traduzido não só através de legislação divulgada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, como também pela própria Receita Federal do Brasil. Como esse tema ele evoluiu desde o julgamento do STF no início do ano passado, né, onde nós tivemos a modulação desses efeitos, valendo aí para todos os contribuintes. E, na sequência, falar de um outro tema também, né, bastante polêmico, que é o conceito de insumos para fins de crédito das contribuições, né? Então, se formos falar de PIS e COFINS aqui, levamos mais de um dia, né, num curso completo. Ainda não temos esse curso na plataforma, né? Em breve teremos aí com esse contexto de abordagem de todos os regimes de tributação, não só os básicos, né, como também os regimes de tributação específicos, né, que são que a gente vai falar aqui na sequência. Deixa eu compartilhar o materialzinho, né, para a gente poder iniciar o nosso evento. Me avisem se vocês estão vendo o slide. Já estão vendo? Estão vendo, sim. Tá bom. Então, aqui, ó, como eu comentei, aqui nós temos o nosso e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, ou até mesmo, né, viram um determinado curso no portal, eu sempre recebo dúvidas se os cursos são ao vivo, né? Até fazemos cursos ao vivo, mas no formato in company, né? Porque é muito difícil a gente formar quórum para fazer turma, né, no online. Então, atualmente, a gente trabalha com os cursos ao vivo somente no formato in company. Mas se você juntar aí 2, 3, 4 coleguinhas que tenham interesse sobre o mesmo tema, mesmo que não seja um curso contratado por uma pessoa jurídica, seja contratado por você e seus amigos de forma individual,
tendo local para vocês assistirem, conectarem, a gente pode efetivamente fazer esse grupo fechado. Não precisa ser necessariamente pessoas de uma mesma empresa. Basta que vocês se unam aí com os colegas que possuem essa mesma necessidade e a gente combina aí uma data que seja boa para todos para realizar o curso, tá bem? Bom, então vamos lá. Falando da estrutura, né, a hierarquia das leis em relação às contribuições para o PIS e a COFINS. São contribuições sociais, né, previstas lá na Constituição Federal, no artigo 195. Então, essa estrutura que nós estamos vendo aqui nesse slide se chama hierarquia das leis. Né? Normalmente, quem está lá no topo, Constituição Federal, né, nossa lei magna, aqui efetivamente tem mais poder sobre as demais, e na medida que a gente vem descendo esses degraus, nós temos leis que sobrepõem umas às outras, né? Ou seja, quem tem mais poder para quem tem menos poder, que está lá na base da pirâmide. Então, lá no topo da pirâmide, artigo 195 da Constituição Federal, prevendo a instituição de contribuições sociais destinadas a financiar a Seguridade Social. Então, essa é a principal finalidade dessas contribuições existentes. Né? E aí, na sequência, o que nós tivemos? Leis complementares tratando da matéria. Primeiro, a Lei Complementar 7 e a 8 de 1970, tratando da contribuição para o Programa de Integração Social, conhecido como PIS, e depois, né, em 91, a Lei Complementar 70, tratando da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, conhecida como COFINS. Tá? Como determinação, né, seguindo aí a trajetória, né, o caminho normal aí da evolução legislativa, nós tivemos no degrau abaixo, as chamadas leis ordinárias. Né? Em 98, as leis que até então tratavam a 9.715, tratando do PIS, a 9.718, tratando da COFINS, mas ainda em um regime de tributação conhecido como cumulativo, ou seja, aquele regime que efetivamente eu não tenho a opção para apropriar crédito das contribuições. Né? Então, até então, nós não tínhamos a figura do regime de não cumulatividade. Na sequência, tivemos duas leis importantes, a 10.147, a 10.485, a primeira de 2000 e a segunda de 2002, tratando do regime monofásico, que a gente vai falar na sequência, né? Essa derivação do regime aí, de não cumulatividade ou cumulatividade em relação a produtos específicos. E, finalmente, em 2002, tivemos a Lei 10.637, instituindo o regime de não cumulatividade do PIS, e a Lei 10.833, de 2003, instituindo o regime de não cumulatividade da COFINS. Quando a gente usa essa terminologia, regime de não cumulatividade, traz para o contribuinte a possibilidade de compensar aquelas contribuições devidas na etapa anterior com as contribuições incidentes, né, das suas operações, seja ela de venda de bens, prestação de serviço, ou qualquer outra receita abrangida pelo fato gerador. Então, eu tenho efetivamente um confronto entre créditos e débitos e pago a diferença que reside desse confronto que é realizado na escrituração. Descendo mais um degrauzinho, tivemos uma tentativa de regulamento dessas contribuições através do Decreto 4.524, de 2002. Por que eu digo tentativa? Porque, efetivamente, esse decreto ele não foi atualizado ao longo dos anos. Né? Sempre que o legislador ele alterava, né, uma previsão legal na legislação de PIS e COFINS, alterava as leis ordinárias, mas não alterava o decreto. Então, ao longo dos anos, esse texto legal, ele não reproduzia, deixou de reproduzir fielmente as alterações realizadas na legislação. Até que nós tivemos, em 2019, uma nova instrução normativa, tínhamos várias antes dessa, 1911, cada uma dando a tratativa para um determinado assunto, quando houve a consolidação das regras, das normas. Então, quem está lá na base da pirâmide são os chamados atos normativos, né? Normalmente aí, publicados
pela Receita Federal do Brasil, que é o órgão fiscalizador, né, desses tributos, que não pode, por sua vez, contrariar, né, as previsões contidas nas legislações que existem acima. Né? Por isso que nós temos aí várias controvérsias, várias discussões, até mesmo em função de inconstitucionalidade de determinados dispositivos legais. Por quê? Porque o órgão que normatiza, que é a Receita Federal do Brasil, efetivamente não observa uma previsão legal aí contida nas legislações superiores. Bom, falando de fato gerador, né, esse é um ponto também muito importante, porque quando a gente vem analisando a estrutura tributária, nosso sistema tributário nacional, cada tributo ele possui uma característica. Né? COFINS, PIS e COFINS, eu tenho fato gerador quando eu aufiro receita, quando eu efetivamente eu tenho a figura de um faturamento. Né? Se a gente fizer um paralelo com outros tributos, né? Se a gente está falando de IRCS, se a gente está falando de lucro, né? Se a gente está falando de ICMS, a gente está falando de circulação de mercadoria, então precisamos distinguir efetivamente essas diferenças, né? Precisamos entender, olha, PIS e COFINS, eu só tenho tributação quando eu tenho receita. Então, se eu emitir a nota fiscal e a nota fiscal foi uma remessa para demonstração, essa nota fiscal foi uma remessa para teste, eu não tenho efetivamente um faturamento. O fato de eu ter possivelmente ali um fato gerador de ICMS não significa que eu tenho um fato gerador de PIS e COFINS. Então, preciso fazer essas distinções. PIS e COFINS sempre que houver faturamento, que houver receita. E esse conceito do que é receita para o PIS e COFINS, ao longo dos anos, né, sofreu aí algumas alterações, alguns questionamentos, né, a própria lei originária, a Lei 9.718, na sua redação originária, ela trazia ali um ponto de divergência, porque ela trazia, no conceito de faturamento, uma extensão, algo além da venda de mercadorias, né, e serviços, para o regime de cumulatividade. Então, foi um tema bastante debatido aí nos anos 2000, até que finalmente, né, a questão foi pacificada, tanto pelo STF, como também pela Lei 12973 de 2014, que alterou essas leis aqui citadas para deixar claro o conceito de faturamento para a apuração das contribuições. Então, foi uma primeira discussão surgida lá em 99, né? Qual é a abrangência do conceito de faturamento, pacificado aí posteriormente com a mudança da legislação. Quando a gente pega todas essas leis e começa a distribuir, né, dentro de um contexto de regimes de tributação, o que nós temos? Né? Nós temos dois regimes de tributação principais, que a gente chama de carro-chefe, que é o regime de cumulatividade e o regime de não cumulatividade. Né? O cumulatividade, no sentido da a incidência ocorrer em apenas uma etapa, que é a etapa da minha comercialização ali, seja de bens ou de serviços, ou até mesmo da alocação aí de direitos. A não cumulatividade, como eu expliquei agora há pouco, né, eu tenho dois momentos. Né? Eu tenho um momento em que eu tenho a entrada de um bem de estoque, eu adquiro um serviço, um insumo para uso na prestação de serviço, onde, se aquela etapa foi tributada, eu tenho direito ao crédito, ao confronto dessas contribuições incidentes com as contribuições incidentes na minha própria operação. Como é que eu classifico isso? Qual é o principal norteador? Primeiro norteador, o regime de tributação do imposto de renda. Essa é a primeira vertente de análise. Então, se é uma empresa que é optante pelo regime de tributação do IR e da CS, pelo lucro presumido, né, onde efetivamente aí eu calculo os tributos com base em um percentual de presunção de lucro, automaticamente me remete para o regime de cumulatividade das contribuições. Nesse regime, as alíquotas, elas são menores, justamente por quê? Porque eu não tenho a figura do confronto. Então, eu tenho 0,65 para o PIS, 3% para COFINS, e a abrangência da base de cálculo ela é um pouco menor. Por quê? Porque eu incluo na base as receitas auferidas em razão do objeto social daquela pessoa jurídica. Né? Essa redação lá do artigo 52 da Lei 12.973 de 2014, que veio reformular as leis de cumulatividade, onde eu tenho o meu direcionamento é a exploração
do objeto social, com alguns pontos de atenção, né? Sabemos aí que as empresas, nesse período de pandemia, elas passaram a exercer outras atividades fora do objeto social, né? E que alguns portais de nota eletrônica não vinculam, não restringem a utilização de código fiscal em nota que não sejam apenas aqueles previstos lá nos cadastros da pessoa jurídica. Então, teve empresa que, por exemplo, passou a fazer treinamento, aí eu vendo o equipamento. Então, vamos fazer o seguinte: olha, meu fluxo de caixa, que eu preciso melhorar meu fluxo de caixa, vamos fazer um treinamento para operar nessa caldeira, né? Vamos fazer um treinamento de um tema específico. E não necessariamente alterou os seus cadastros. Se essa atividade ela é explorada de forma recorrente, o ideal é que efetivamente eu tenha isso dentro do meu objeto social, tanto no meu ato societário, como também no meu cadastro, no meu comprovante de inscrição do CNPJ. Eu desmobilizei um imóvel, muitas empresas reduziram mão de obra, adotaram, inclusive, né, o esquema de trabalho híbrido ou home office, e com isso, né, economizaram, né, o valor do dispêndio aí com o aluguel de bens imóveis. Se tinha imóvel próprio, desmobilizou, passou a oferir renda com o aluguel desse bem imóvel, né? Então, passou a explorar economicamente aquela atividade. Então, se ela faz isso também de forma recorrente, até porque o aluguel de imóvel não é algo eventual, normalmente os contratos são de longo prazo, ela precisa atualizar os seus cadastros. Então, muito cuidado, né? Quando a gente fala em razão do objeto social, é importante que eu tenha essa inferência. Está explorando de forma eventual ou forma recorrente? Aí eu tenho um aluguel de uma máquina porque o meu parceiro não tinha aquela máquina e me pediu para alugar por um mês. É uma receita eventual. Não, eu estou alugando um bem imóvel, então é uma receita recorrente. Preciso ver até que ponto eu não preciso ali atualizar o meu cadastro. Fora isso, o que foi super discutido lá na redação original da 9.718 de 98? Se as receitas financeiras, obviamente para as entidades não financeiras, né, ela seria uma receita abrangida pela incidência das contribuições para o PIS e a COFINS. Na ocasião, né, lá em 99, 2000, nós tivemos um primeiro julgamento aí do STF, no sentido da inconstitucionalidade da incidência no regime de cumulatividade para essas receitas financeiras do momento que a empresa não exerce essa atividade financeira, né? Então, foi um ponto pacífico. Em 2010, finalmente, a Receita Federal divulgou a sua primeira solução de consulta, e em 2014, através da Lei 12.973, isso ficou bem esclarecido lá nos artigos 52 e 53. Né? Então, as receitas financeiras, elas não são tributadas pelas contribuições quando a empresa está sujeita ao regime de cumulatividade. Né? Então, esse é um ponto aí bem importante para a análise do regime de tributação do próprio imposto de renda. Né? Normalmente, quando a gente faz análise, você lucro presumido, você lucro real. Normalmente, a gente só lembra, o raciocínio está ali no IR e na ACS, mas nesse momento é importante que eu projete esse pensamento também, né? Qual seria o efeito dessa troca de regime em relação à tributação de PIS e COFINS. Né? E por ser um regime de cumulatividade, não há a desconto de créditos na aquisição de insumos, mercadorias e serviços. Muito bem. O que difere do regime de não cumulatividade? Na primeira vertente, primeiro pensamento, primeiro link, as empresas do lucro real estão sujeitas ao regime de não cumulatividade, com algumas exceções que nós veremos na sequência. Né? Então, o fato de estar no lucro real já me desloca para o regime de não cumulatividade. Só que eu preciso analisar se a minha empresa possui ou uma receita específica, ou uma atividade específica prevista lá no artigo 10 da Lei 10.833 de 2003, de forma que eu fique aqui no meio do caminho. Eu tenho receitas sujeitas a não cumulatividade e receitas sujeitas à cumulatividade, como nós veremos aí na sequência. Okay? Por ser um regime que permite o desconto de crédito, créditos extras, previstos lá no artigo 3º, tanto da Lei 10.637/2002 para o PIS,
como no artigo 3º da Lei 10.833 de 2003 para COFINS, né? Ou então dos artigos 168 até 172 aí da IN 1911 de 2019. Justamente por conferir créditos, as minhas alíquotas são maiores, né? Então, eu tenho 65 para o PIS, 7,6 para a COFINS, com uma abrangência maior, né, de incidência. Por quê? Porque como as leis de não cumulatividade elas não estavam incluídas lá nas leis complementares, eu não tive essa restrição e esse debate de inconstitucionalidade em função da abrangência, né, alcançar as receitas não operacionais da pessoa jurídica. Então, a base de cálculo ela é composta pelo total das receitas auferidas. O que eu posso abater aqui dessas bases de cálculo? Né? Primeiro, os desfazimentos de venda. Isso é importante a gente comentar. Então, se eu tenho vendas canceladas ou devoluções de venda, essas devoluções, esses desfazimentos, eles não compõem base. Né? Em segundo lugar, os tributos, onde eu sou um fiel depositário, ou seja, eu apenas cobro de terceiros e repasso aos cofres da União, né? Como é o caso do IPI, que vem destacado lá fora do valor do produto, tem um campo a parte do valor do produto para totalizar a nota. O ICMS por substituição tributária também é um tributo onde o contribuinte ele é um contribuinte de direito, ele é responsável em cobrar aquele tributo de quem está adquirindo aquela mercadoria e repassa aos cofres do Estado. Né? Então, ICMS, ICST e IPI. Né? E mais recentemente, como a gente vai ver na sequência, o próprio ICMS normal. Além, né, dessas hipóteses de exclusão, o que nós temos também, né, que podemos excluir aqui da base de cálculo? Reversão de provisões, né, também, embora sejam classificadas como receita lá no resultado, não afetam as bases de tributação, né, tanto para o ISS, PIS e COFINS. Recuperação de créditos, que não representam ingressos de novas receitas. Então, se eu tinha um recebível por algum motivo qualquer, né? A empresa declarou concordatária, né? Então, eu vou baixar esse recebível como perda, mas nasceu aí uma luzinha lá no fundo do túnel e aquele cliente vai pagar, né? Vai quitar aquele recebível. Como já foi receita um dia, já foi tributado um dia, a reversão disso também não compõe base de cálculo. E por último, né? Todos aqueles impactos que eu tenho no meu resultado por conta de norma contábil. Né? Sempre que eu tenho aí a figura de adoção de algum CPC, né, de alguma norma emanada aí pelo Conselho Federal de Contabilidade, eu não tenho impacto aqui na tributação do IRCS, PIS e COFINS. Preciso fazer alguns ajustes de base de cálculo, dependendo aí da norma que esteja sendo adotada. Né? Essas são as hipóteses de exclusão de base de cálculo. E aí, no regime de não cumulatividade, além das exclusões, eu também tenho desconto de créditos esses previstos na lei, na IN, né? Então não é irrestrito, preciso entender qual é a natureza desse crédito, de acordo com a previsão legal, sobre os quais eu aplico essas mesmas alíquotas de 1,65, 7,6, ok? O que também diferencia o regime de não cumulatividade? As receitas financeiras, né, do momento que elas não sejam em decorrência de variações monetárias, variações cambiais, né, em decorrência de direitos e obrigações da pessoa jurídica, né? Deixa eu só permitir aqui rapidinho. Direitos e obrigações da pessoa jurídica, as quais permanecem aí pela alíquota zero, ou então é uma receita financeira em decorrência daqueles contratos de hedge, de proteção cambial, que também permanece a alíquota zero, elas têm uma alíquota diferenciada, né, de 0,65 para o PIS e de 4% para a COFINS. Então, observem que, no cumulativo, as receitas financeiras não caracterizam o fato gerador. Porque uma empresa comercial de prestadora de serviço, elas não são entidades financeiras. Então, elas não exploram, né, essa percepção dessa receita como um objeto social. Então, elas não são tributadas, não caracteriza o fato gerador. Já no regime de não cumulatividade,
as receitas financeiras em decorrência de juros obtidos, em decorrência de rendimentos de aplicações financeiras, elas são tributadas pelas contribuições a 0,65% e 4%. Então, é importante eu traçar esse cenário se eu estou aí analisando mudança de regime de tributação. Porque eu já sei de imediato que saindo lá do lucro presumido, indo para o lucro real, as receitas financeiras, né, exceto essas que são tributadas a zero que eu acabei de comentar, elas são alcançadas aí pela tributação, tá bom? Bom, o que eu preciso observar em termos gerais, né, quando eu faço análise, né, e faço a classificação das receitas tributáveis para PIS e COFINS? Preciso entender, né, se no estoque de revenda, né, ou de fabricação daquela pessoa jurídica, eu tenho produtos incluídos no regime chamado monofásico. O que é o regime monofásico? Como o próprio nome já nos diz, ele tem uma tributação mono, ou seja, somente na primeira fase da cadeia de comercialização daquele produto. Então, a indústria ou importador, né, eles vão ali, no momento que eles tributarem aquela operação, as alíquotas elas são majoradas de forma que ele já tem ali dentro daquela alíquota a tributação das demais cadeias de comercialização daquele produto, né? Então, essa primeira fase de comercialização, ela tem uma tributação mais onerosa, né? De forma que o distribuidor, o varejista, tenham a tributação a zero, desonero tanto o atacadista como o varejista, porque eu concentro a tributação na primeira fase de comercialização. Então, nós temos produtos farmacêuticos, né, da Lei 10.147 de 2000, temos autopeças, né, e alguns veículos também, da Lei 10.485 de 2002, temos combustíveis, né, incluídos aí na incidência monofásica pela própria Lei 9.718, e mais recentemente nós tivemos um regime muito semelhante com bebidas, né, pela Lei 3.097 de 2015. Então, o que vai mudar aí? É porque eu preciso, para PIS e COFINS, eu preciso abrir as memórias de cálculo de acordo com essa particularidade, né? Então, se a minha atividade ela se vê diante de mais de um regime de tributação, eu vou precisar classificar as receitas através do Código de Situação Tributária em específico para aquele tipo de regime de tributação, de forma que eu reflita isso corretamente na obrigação acessória, que é a escrituração fiscal digital das contribuições, conhecida como FD, né? Então, esse é o ponto. Para o regime monofásico, independentemente de eu estar na cumulatividade ou não cumulatividade, eu preciso rastrear o meu estoque. Por quê? Porque eu classifico dentro desse regime de acordo com o código da NCM, o código da nomenclatura comum do Mercosul. Então, algumas atividades que costumam ter aí a venda de produtos variados, né, pode-se ver aí diante de produtos que eu tenho essa tributação diferenciada pelo regime de monofasia, né, pelo regime monofásico, e outros onde eu tenho a tributação pelo regime de não cumulatividade, pelas alíquotas normais, né? O regime monofásico, ele sempre traz aí um desafio, né, que é uma tributação bem mais onerosa, ok? Cesta básica, né, que normalmente a gente tem aí benefícios voltados para uma alíquota menor. Zona Franca de Manaus, com seus incentivos de isenção para quem está lá, suspensão para quem manda para lá, e casos específicos de suspensão vinculados a incentivos fiscais, né? A legislação federal, ela traz casos de incentivos fiscais, onde naquele bolo, além de incentivar normalmente aí a tributação indireta, IPI, eu tenho também suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS. O que eu tenho ali na caixinha bem pequena de regime de substituição tributária? Por que ela está ali dentro só do regime de cumulatividade? O regime de substituição tributária, ele também concentra, a exemplo do que a gente vivencia no ICMS, para quem está aqui presente da área fiscal, ele também concentra a tributação lá na indústria, né, lá no importador, né, justamente para antecipar aos cofres aí do governo
aquele tributo que seria devido pelas etapas subsequentes. A diferença aqui é relativa a produto. Então, eu tenho cigarros no regime de substituição tributária, onde eu fico sujeito automaticamente à cumulatividade. Tá? Então, quem está no regime de ST não tem escolha entre cumulativo e não cumulativo. Né? Eu estou ali na cumulatividade, diretamente vinculada ao regime de cumulatividade. Essa é a principal diferença aí entre regime monofásico, que ele atende a um ou outro regime, né? Importante que a mercadoria que eu comercialize esteja relacionado, né, nas leis que tratam do regime monofásico, e já o regime de substituição tributária, ele se reporta tão somente ao regime de cumulatividade. O que eu tenho além disso aqui, né, pessoal? Que assim, nós vimos que tem várias leis ali, né? Cada uma, né? Voltando aqui na nossa pirâmide, né? Só lembrando, as duas primeiras, as iniciais, tratando do regime de cumulatividade das contribuições, a 9.718 também trazendo o regime monofásico aí dos combustíveis. Na sequência, 10.147 e 10.485, tratando do regime monofásico para produtos farmacêuticos de perfumaria, né? Autopeças e alguns veículos automotores. 10.637, 10.833, tratando do regime de não cumulatividade. O que está fora daqui? Né? O que a gente tratou no compliance internacional, que é a incidência de PIS e COFINS na importação. Né? Aí nós temos uma outra lei, que é a Lei 10.865, aí de 2004. Essa já está contemplada no nosso cursinho de remessa ao exterior, né? Todas essas aqui estarão, né, contempladas aí num futuro bem próximo no curso de regimes de tributação de PIS e COFINS. Bem, bom, o que eu tenho fora, né? Quais são as excepcionalidades do regime não cumulativo que podem me trazer para o chamado regime híbrido, né? Onde eu tenho receitas sujeitas à não cumulatividade, né? E receitas sujeitas à cumulatividade. Então, primeiro item da lista são as instituições financeiras, entidades financeiras, que, embora elas estejam obrigadas ao lucro real, para elas não é nem opção, é mandatório o regime de tributação do imposto de renda pelo lucro real, para PIS e COFINS, elas estão obrigadas ao regime cumulativo. Né? Então, elas também têm particularidades aí para PIS e COFINS. Empresas de vigilância e transporte de valores, independentemente, né? Mesmo que ela venha a optar, né? Não seja obrigada ao lucro real, ela continua para PIS e COFINS lá no 0,65% e 3% sem direito a crédito. Isso para a atividade em geral. Então, as duas primeiras linhas, né, a atividade em geral, ela é deslocada para o regime de cumulatividade. A partir da terceira linha, eu tenho apenas alguns tipos de receita. Né? Então, a empresa de telecom, quando ela vende lá o plano, quando você vai lá na loja comprar um plano, né, de comunicação, aquele serviço de tele ou comunicação, ele fica tributado a 0,65% e 3% sem direito a crédito. Né? Agora, quando a empresa ela te vende o aparelho, voltando aqui só para ficar um pouco mais claro, quando você contrata o plano de comunicação, você paga 365, regime de cumulatividade, por ser uma excepcionalidade, né, do regime não cumulativo. Quando ela te vende o aparelho vai ser tributado a 165, 7,6, porque ela é do lucro real, né? Então, somente a Receita de Telecomunicações tem esse tratamento específico. Todas as demais receitas oferidas por essa empresa vão ser classificadas na tributação prevista aí para o regime de não cumulatividade. Né? Então, a venda do aparelho 65, 7,6, e se ela tem receitas financeiras em decorrência de aplicação, rendimentos, melhor dizendo, em função de aplicações financeiras de renda fixa, ela vai ter 0,65 de PIS e 4% de COFINS. Então, ela vai ter três bases. Né? Então, quanto mais existe a particularidade daquela atividade, faz com que aquele segmento de atuação tenha aí apurações distintas, né? Que é o caso aqui da receita decorrente de telecomunicações. Receita decorrente da venda de jornais periódicos e prestação de serviços de empresas jornalísticas de radiodifusão,
né? Jornais e periódicos, né, possuem imunidade tributária prevista na Constituição Federal, mas possui aqui, para efeito de declarações, cumprimento de obrigações acessórias, se desloca aí para o regime de cumulatividade. Receitas decorrentes do transporte coletivo de passageiros, receitas decorrentes dos serviços prestados pelo hospital. Então, aquele valor, aquela continha, né, que você fecha lá pelos serviços oferecidos pelo hospital, é 365, mas se ele tem dentro do hospital uma cantina, né, comercializando produtos, aqueles produtos estarão ali sujeitos ao regime de cumulatividade, de não cumulatividade, e pode ser até que, em função das bebidas, né, que são comercializadas, tenha um pezinho lá no monofásico. Né? Por isso que a gente sempre ressalta isso. Né? PIS e COFINS aí é mais complexo, por conta desses desdobramentos dos tipos de regimes de tributação. Receitas decorrentes de serviços prestados de educação, receitas de vendas de lojas francas, ou seja, free shop. Né? Free shop, ele vende lá perfume, ele vende uma variedade de produtos. Né? Então, para os produtos que não estejam no regime monofásico, o free shop vai ter a tributação normal de 365. Ah, mas ele é um varejo, né? As lojas francas vendem para consumidor final. Se porventura a NCM, né, estiver enquadrado em uma daquelas leis de regime monofásico que nós tratamos, aqueles produtos ali serão tributados a zero, por ela ser um varejista, já que foram tributados lá na primeira fase pelo industrial, pelo importador. Ou, por se tratar de importação direta, ela passa a ser aí o responsável por essa tributação monofásica. Receita de serviços de call center, telemarketing e atendimento em geral. Né? Então, o que é importante aqui? Quando eu tenho uma empresa, um cliente, eu identificar se ele, porventura, ofere algum tipo de receita que esteja relacionada aqui. Pode ser que ele tenha essa incidência, né? Híbrida, se ele estiver no lucro real, porque essas receitas são excepcionalizadas da tributação não cumulativa. Receitas decorrentes da execução de obras de construção civil, né? São sujeitas aí a 365. Receitas decorrentes de serviços de hotelaria, organização de feiras e eventos, mesma coisa. O hotel, ele tem a diária, né, que é exatamente essa excepcionalidade, então, mesmo que ele seja lucro real, a receita em decorrência da diária do hotel estará tributada no 365, né? Mas ele tem lá o restaurante, aí ele cobra refeição, ele tem a lojinha, né, com os produtos de vestuário, não estariam aí nessa excepcionalidade. Então, seriam tributados ao 65, 7,6, com a apropriação dos créditos. Teria incidência híbrida. Receitas decorrentes da prestação de serviço de agência de viagem e turismo. Desenvolvimento de software, seu licenciamento ou cessão de direito de uso. Quando a gente fala de licenciamento ou cessão de direito de uso, a gente só precisa entender qual é a origem. Né? Se ele for um licenciamento de um software nacional, eu vou estar lá no pezinho no 365, regime cumulativo. Né? Se for o licenciamento, cessão de direito de uso de um software importado, eu permaneço no regime de não cumulatividade ao 65 e 7,6. Bem como análise, programação, instalação, configuração, assessoria e demais serviços aí vinculados, né, à área de TI. Né? Normalmente, né, abrange aí uma gama de serviços que estão excepcionalizados do regime de não cumulatividade do momento que a empresa seja do lucro real. Né? Quais são os riscos atrelados? Né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu tributei mais, porque eu tributei 1,65 e 7,6. Depende da sua carga tributária final frente aos créditos utilizados. Né? Então, não necessariamente eu posso ter tido ali uma tributação maior se eu não observei essas exceções. Né? Dependendo da cadeia de créditos, pode ser que eu tenha tido aí uma tributação menor. Receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, areia para construção civil e areia de brita, que são produtos vinculados aí a materiais de construção. Né? Então,
que é importante? Preciso mapear, né? Preciso ali analisar a natureza das minhas receitas e voltar aqui e classificar. Onde é que elas estão? Elas estão aqui no lucro real? Ok, é não cumulatividade. Tem alguma exceção dessas que eu comentei agora? Então, eu já sei que aquela receita vai ser tributada pelo regime cumulativo. Ah, é uma empresa mercantil. Quais são os produtos que estão no estoque? A NCM se classifica dentre os produtos sujeitos ao regime monofásico? Sim. Qual é a minha atividade? Eu sou um industrial, eu sou um importador, eu sou um atacadista ou sou um varejista? Né? Para entender se eu sou oficialmente aquela empresa, né, que arco com a tributação das demais fases de comercialização, ou se eu for um atacadista ou um varejista, eu já tenho a minha tributação zero, porque o importador e o industrial já pagaram aquele imposto, aquela contribuição, perdão, devida na minha operação. Tá? Então, essa análise precisa ser feita, né? Até mesmo para eu refletir qual é o código de situação tributária específico, né, daquele produto, daquela operação na FD Contribuições. Tá bem? Bom, falando um pouco de base de cálculo e exclusão do CMS, né? A gente contextualizou aqui, né, todo esse conteúdo justamente para chegar nesse ponto. Nós falamos anteriormente que o ICMS, por substituição tributária, é a exclusão oficial ainda contida nas legislações, por mais que nós tenhamos aí, vivemos essa história real desde fevereiro do ano passado, né? O assunto já é discutido há muitos anos, muitas empresas com ação judicial há muitos anos, mas finalmente, em fevereiro do ano passado, o STF julgou, né, esse tema, e em 13 de maio de 2021 houve o que chamamos de repercussão geral. O que é repercussão geral? O efeito daquele julgamento é válido para todos os contribuintes, e não somente para as empresas que tenham interposto com aquela ação judicial. E aí, com essa repercussão geral, foi definido que efetivamente os contribuintes teriam direito à exclusão do ICMS, né? O ICMS da operação própria, aquele ICMS que vem incluído no preço, né? Quando você faz a formação do preço de venda, se eu tenho, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro uma alíquota de 20, né? Quando você comprar um produto tributado pela alíquota básica, vamos assim dizer, aqui no Rio de Janeiro, o comerciante ele vai calcular o preço de venda dividindo o valor do produto por 0,80. Então, ele vai embutir ali o valor do ICMS. Então, é desse ICMS que a gente está falando, do ICMS por dentro do preço do produto. Né? E quais foram os efeitos dessa exclusão, né, através aí do julgamento de repercussão geral? Após 15 de março de 2017, né, ressalvadas ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data, inclusive, para as quais os efeitos foram retroativos aí em 5 anos pelo prazo prescricional. Então, se a empresa efetivamente ela interpôs a ação judicial dela em data anterior, com trânsito em julgado dessa ação, ela pôde buscar aí 5 anos antecedentes. A empresa não fez nada, a empresa não teve ação judicial. Então, através do voto de repercussão geral, deu direito aí aos contribuintes, a partir, né, de 16 de março, já terem aí direito a esse débito tributário, esse valor pago a maior, e já incluírem na sua rotina a formação do preço de venda, já considerando que há exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, aí vem um novo debate, né? Qual é o ICMS a ser excluído da base de cálculo? Né? Então, inicialmente, pensou-se de uma forma mais lógica, se eu estou falando de receita, então o ICMS a ser excluído é aquele que está destacado nas notas fiscais. Né? Nós tivemos algumas informações da Receita Federal, né, através de parecer, através de solução de consulta, de que o ICMS a ser excluído seria o apurado, o recolhido, aquele em decorrência do confronto, né? Mas em relação a isso foi também a opinião pacífica, decisão pacífica do STF, que o ICMS a ser excluído seria o destacado nas notas fiscais, que compõem aí dedução de receita bruta lá nas notas explicativas das demonstrações financeiras da pessoa jurídica.
Bom, quando houve isso, foi festa, né? Já que foi a tese do século, finalmente, né, houve um julgamento pacífico, coisa e tal. Qual foi o receio do contribuinte? Poxa, mas a gente não teve nenhuma opinião do legislador a respeito, como é que vai ser isso na visão do órgão fiscalizador? Até que nós tivemos também em maio, né, o parecer normativo da Procuradoria da Fazenda Nacional, 7698, onde ficou claro ali que a administração tributária, leia-se Receita Federal do Brasil, deveria observar os procedimentos, né, aí, estabelecidos e o julgamento trazido pelo STF. Então, o contribuinte pôde respirar um pouco, porque do momento que a Procuradoria da Fazenda Nacional se pronunciou dessa forma, a Receita Federal não poderia, né, autuar os contribuintes, ou se o fizesse, isso jamais viraria uma dívida ativa do momento que a Procuradoria-Geral da União estava ali atribuindo à administração tributária observar, o voto de qualidade, a repercussão geral do STF. Muito bem. No mês 7, nós tivemos o primeiro parecer da Receita Federal, que foi o parecer da Coordenação de Sistema de Tributação, né, admitindo que na apuração das contribuições o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que o ICMS não compõe o preço da mercadoria, essa foi a definição aí trazida pelo parecer normativo, referendando, né, a posição do STF, mas trazendo mais uma discussão, né? Se eu teria que excluir o ICMS dos créditos, né? Então, quando a IN ela não foi alterada até então, né? Nós tivemos uma solução de consulta determinando que eu deveria excluir o ICMS dos créditos, que é a posição, vamos assim dizer, mais justa, né? Do momento que eu excluo o ICMS da base tributável, em tese, eu também deveria excluir o ICMS dos créditos, mas que não é pacífico, né? Ainda temos aí esse capítulo da novela de alguns advogados, né, no cenário jurídico, defendendo que não há uma previsão expressa para a exclusão do ICMS dos créditos, no momento que o julgamento do STF não abordou essa questão. Tá? Então, essa questão ainda é uma questão pendente, que as empresas devem decidir, né, o quanto elas querem ser conservadoras ou não, né, querem discutir ou não essa parte da questão, né, se para a apropriação dos créditos vão excluir ou não o ICMS. Aí, na sequência, no mês 9, nós tivemos, né, o parecer normativo 14483, dando uma alusão favorável a esse pensamento jurídico de que a exclusão do ICMS não foi tratada nesse voto do STF, né? Então, trazendo essa redação que eu coloquei aqui, entre aspas, né? Não é possível, com base apenas no conteúdo do acordo, proceder ao recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, seja porque a questão não foi e nem poderia ter sido discutida nos autos, né? Então, com base nesse parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, defende-se essa tese, que eu não preciso excluir o ICMS do cálculo dos créditos, somente do cálculo da receita, né? Então, ainda é uma questão ainda presente. A Receita Federal não se pronunciou em relação a isso após esse parecer normativo da Procuradoria da Fazenda Nacional. O que nós tivemos mais recentemente foi uma outra discussão, né? Porque esse tema ele traz várias análises para serem feitas, né? Primeiro, como é que eu calculo esse débito tributário, né? O ICMS destacado, isso já foi pacificado, não há mais discussão. Segunda questão, do momento que eu venho levantando lá de março de 2017 até agora, né, eu não tenho ação judicial, então vou fazer esse cálculo agora. Muito bem, tenho em débito tributário. Isso é receita tributável para imposto de renda e contribuição social, né? É uma outra discussão. Tem que atualizar pela Selic, esse débito de pagamento aí a maior. Como é que fica a tributação disso para os tributos federais? Então, ainda no mês 12, a Receita Federal divulgou a solução de consulta COSIT 183, determinando, né? Porque até mesmo contabilmente, era uma grande dúvida em que momento se reconheceria aquela receita, né? Se no exercício que efetivamente transitou em julgado, eu precisaria reconhecer no momento da habilitação do crédito, porque eu tinha dois momentos ali, o trânsito em julgado da ação, para quem tinha ação,
a habilitação dos créditos, que ainda é exigida para quem tem ação judicial, e aquela empresa que não tem nada, simplesmente com base no voto aí de repercussão geral do STF, queria entregar uma desconto para poder compensar aquele valor recolhido indevidamente. Então, em que momento contabilizar? Né? E aí nós tivemos o ofício circular da CVM, ainda de 2020, lá de trás, determinando que a empresa teria que fazer uma avaliação, a administração da empresa teria que fazer uma avaliação em relação a critérios de probabilidade, né, já que ativos contingentes, né, não devem ser reconhecidos nas demonstrações financeiras. E, mais recentemente, nós tivemos aí o IBRACON, também com um comunicado técnico, dando esse mesmo caminho. A Receita Federal veio lá no mês 12, né, publicou essa solução de consulta que tem efeito vinculante. Então, sempre que a gente tiver uma consulta da Coordenação de Sistema de Tributação, conhecida como COSIT, significa que vale para todos os contribuintes. Por quê? Porque tem efeito vinculante. Tá? Então, sempre que houver necessidade de pesquisa, de soluções de consulta, é importante priorizar as soluções de consultas da COSIT. E aí foi determinado que esse indébito tributário, bem como os juros de mora, incidentes até a data do trânsito em julgado, devem ser oferecidos à tributação do IRPJ no trânsito em julgado da sentença judicial, que já define o valor a ser restituído. Então, se a ação ela já traz esse valor, traz lá a planilha, o cálculo judicial, naquele momento ali do trânsito em julgado, eu já preciso reconhecer no meu resultado e oferecer a tributação aí por imposto de renda e contribuição social. A própria solução de consulta, ela referencia, né, que é uma recuperação de despesa, para efeitos PIS/COFINS não teria incidência, né? Em relação aos juros de mora para a Receita, para a PIS e COFINS, tem uma discussão em relação a isso, mas sobre a ótica da Receita Federal, né? Se é uma empresa do lucro real, a receita financeira também compõe base, mas que também há aí uma grande discussão em relação a isso. E nas hipóteses de compensação de indébito decorrentes de decisões transitadas e julgadas, nas quais em nenhuma fase do processo foram definidos os valores a serem restituídos, é na entrega da primeira de compra, na qual se declara, sob condição resolutória, o valor a ser compensado, que o indébito e juros de mora sobre esses incidentes, até essa data, devem ser oferecidos à tributação pelo IRPJ. E também para as empresas que não possuem ação judicial. Então, naquele momento ali, da entrega, da transmissão da primeira de compra, é que eu vou oficializar esse indébito tributário e reconhecer aí nas minhas demonstrações. Né? Isso foi definido aí pela solução de consulta 183, né, de dezembro de 2021, também sujeito a várias discussões aí no cenário jurídico, né, já que isso vem sendo discutido desde lá de trás, né, a questão de disponibilidade, enfim, algumas discussões aí são feitas no cenário jurídico em relação a isso, né? Mas, muito bem, nosso cenário hoje, ele é bem positivo, né? Nós já tivemos aí, travamos várias discussões em relação ao tema, né? Tanto pela repercussão do voto do STF, como também a evolução aí através dessas soluções de consulta, do parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas ainda não temos a alteração, né, da nossa Instrução Normativa 1911, que trata ali, a partir do artigo 100, das regras para as empresas que possuem ação judicial relativas ao tempo. Inclusive, uma grande dúvida também que surgiu foi, do momento que o STF ele modulou esses efeitos, né, e abriu esse cenário para os demais contribuintes que até então não tinham ação judicial, se as empresas com ação judicial precisariam ainda ter a habilitação dos créditos perante a Receita Federal do Brasil, né, e através até de um Fale Conosco, que eu tive a oportunidade de participar da resposta, né, foi confirmada a necessidade para essas empresas de terem a habilitação dos créditos contida naquela ação judicial, né, dando aí o direito através do trânsito em julgado. Então, para as empresas com ação judicial, isso não foi dispensado. Como é que isso se materializa nas obrigações acessórias? Para as empresas com ação judicial, aí transitada de julgado,
eu não preciso retificar períodos passados de FD contribuições, né? Nós temos aí registros específicos para informar, né, o dado da ação judicial, o número do processo. Então, eu oficializo naquele mês ali que efetivamente ocorreu o trânsito em julgado da ação judicial. Eu não retroajo, eu não abro o período. Né? Para as empresas que não têm ação judicial, aí a retificação das obrigações acessórias é necessária, né? Tanto as obrigações acessórias, diga-se FD contribuições, como as obrigações acessórias, diga-se DCTF. Né? Então, existe essa diferença também quando eu tenho ou não tenho aí a ação judicial. Tá? Então, abriu, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade nesse período aí de queda de fluxo de caixa, muitas empresas efetivamente precisavam de um fôlego, né, para quitar as suas obrigações, e ainda é um tema muito presente ainda nas discussões por conta dessas variáveis que nós comentamos, né? A questão da exclusão do ICMS dos créditos ou não, até que efetivamente haja a reforma, né, a alteração aí da nossa legislação, da própria Instituição Normativa 1911, e até mesmo das leis ordinárias em relação à composição do crédito, né, das contribuições com essa mudança. Tá bom? Bom, eu vou combinar o seguinte, eu vou dar continuidade no conteúdo, e aí a gente sempre abre aí na meia hora final, 20 minutos finais, para a gente abrir aí para vocês fazerem perguntas, tá bom? Bom, na sequência, o que eu trouxe aqui, né, como um tema relevante, né? Eu sei que é um tema também que não é novo, vem sendo discutido, continua ainda sendo muito presente no nosso dia a dia, por conta das dúvidas que se tem na hora de traçar um parâmetro do que é insumo. Se a gente trouxer aqui uma timeline, né, desse conceito, nós tivemos, lá em 2003, 2002, as leis de não cumulatividade, como a gente falou, né, o decreto, uma primeira instrução normativa, que ela não apareceu lá na pirâmide, porque ela foi revogada, que foi a 247 de 2002, por sua vez, alterada em 2003 pela 358, que trouxe o conceito de insumos para o PIS, e a 404, que trouxe em 2004 o conceito de insumos para COFINS. Assim, sobre a ótica de uma atividade industrial, sem muita dúvida, né? O que é insumo? Matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, usado na produção daqueles bens. Sobre a ótica de um prestador de serviço, é que, desde então, né, desde a instituição aí do regime de não cumulatividade, que não se tinha uma definição apropriada para o segmento de atividade. Né? Durante muitos anos, o conceito de insumos ele foi muito pertinente à atividade industrial. Adaptava-se o conceito da atividade industrial para o prestador de serviço, ou seja, insumo seriam aquelas aquisições, né, efetivamente consumidas na prestação de serviço. E a gente vai ver aí a comparação entre a redação anterior e a redação atual. Então, durante anos, né, diga-se de 2004 até 2018, nós éramos efetivamente reféns de soluções de consulta, onde trouxesse aí um esclarecimento da definição de insumos para determinadas atividades. Em 2018, né, muito aliado ao recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, nós tivemos, né, com base nesse julgamento, um novo cenário de conceito de insumos, mas que também não é o melhor dos mundos. Não chegamos à perfeição. Né? Até então, nesse limbo aí, onde tem essa ampulheta, esse espaço de tempo, as empresas que tiveram autuações por conta de créditos indevidos de PIS e COFINS, elas foram recorrer, né, a esses autos de infração, e dependendo da turma do CARF, né, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o órgão que faz o julgamento desses autos de infração, dos recursos do contribuinte, dependendo dessa turma, nós tínhamos interpretações adversas, né? Algumas interpretando o conceito de insumos efetivamente com base na legislação do IPI, outra turma, né, interpretando insumo com base muito semelhante ao conceito de dedutibilidade da legislação do lucro real, que seria o melhor dos mundos para nós, né? O que é dedutível confere crédito, seja o melhor dos mundos. E uma terceira turma ali no meio do caminho, tentando adaptar um pouco de cada coisa, né?
E foi justamente o que a legislação após 2018 trouxe para nós, né? Nós tivemos em 2018, muito baseado no recurso especial aí do STJ, o parecer normativo 5, tratando ali, né, dos grupos de dispêndios, o que eu poderia ou não considerar como insumo, e a grande reivindicação do mercado, né, que sempre foi a folha de pagamento, não estava contida ali na definição do parecer normativo, somente a mão de obra terceirizada, né, quando eu contrato outra pessoa jurídica, que foi um movimento natural aí, pós-reforma trabalhista, né, que foi o fenômeno da pejotização. Né? Então, quando eu tenho mão de obra terceirizada, né, eu tenho essa realidade dentro do conceito de insumos, mas a mão de obra própria proveniente da folha de pagamento ainda não tem essa permissão. Né? Então, isso ainda continua aí pendente, até mesmo para definições, né, da nossa reforma tributária, que pretende acabar com o regime de cumulatividade. Né? Então, para que isso seja efetivo, né, a cadeia aí de prestação de serviço precisa ter uma abrangência maior de créditos, né? Senão a carga tributária final realmente fica muito expressiva. Em 2019, a consolidação da legislação de PIS e COFINS, então a IN ela traz 722 artigos, né? A gente até apelida de mini regulamento das contribuições para o PIS e a COFINS, tratando ali de todos os regimes de tributação, né? Inclusive trazendo um novo formato, um novo contexto para o conceito de insumos, né? Em função aí do julgamento do STJ. Nos livramos das soluções de consulta? Não, não nos livramos. Dependendo da atividade específica, essa dúvida sempre surgirá. Né? Então, ainda temos soluções de consulta definindo insumos para determinadas naturezas aí, de dispêndio. Ok? Bom, pela IN 247, né, o que eu tinha para a indústria, sem maiores delongas, porque não traz a complexidade que a gente está debatendo aqui, mas para a prestação de serviço, o que nós tínhamos? Bens aplicados ou consumidos na prestação de serviço, desde que não seja incluído no ativo imobilizado. O artigo 3º das leis de não cumulatividade, eles trazem ali o tratamento para crédito do ativo imobilizado, para créditos em função de dispêndio, de despesas que a pessoa jurídica tenha, né? Linhas específicas de apropriação de crédito. Ou então, serviços prestados, aplicados ou consumidos na prestação de serviço. Então, esse aplicado ou consumido é que efetivamente trazia muita dúvida para o contribuinte. Ok? Muito baseado, né, no contexto do julgamento do recurso especial, né, do STF, do STJ, perdão, 1221/170, nós tivemos, né, a Instrução Normativa 1911, reproduzindo o quê? O conceito de essencialidade e relevância. Né? Então, o caput lá do artigo 172, ele define que, para efeitos, né, de créditos, consideram-se insumos os bens e serviços considerados essenciais ou relevantes. Então, a primeira informação que nós passamos a ter foi uma abrangência assim, ideal. Né? O conceito de essencialidade está muito vinculado à utilidade para fins de dedutibilidade de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, e relevância também. E no julgamento, o que é essencial ou relevante? Olha, sem isso eu não consigo prestar o meu serviço. Né? Sem isso eu não consigo fazer a minha produção, né? Trocando em miúdos. Só que na sequência, houve a publicação, né? Houve parágrafos a esse artigo, trazendo o quê? Uma lista exemplificativa. E aí trouxe, mais uma vez, a subjetividade que nós tínhamos. Né? Do momento que é uma lista exemplificativa, vai ficar a critério do contribuinte determinar se aquilo é essencial ou relevante. Só que com um olhar um pouco mais abrangente, né, do que nós tínhamos antes, aplicados ou consumidos. Essencial ou relevante, ou seja, se eu não tiver aquilo, eu não consigo prestar o serviço, fica um pouco mais fácil de eu inferir o conceito de insumos. Né? Então, quando vamos para essa lista exemplificativa, né, nos ajuda, mas não é exaustiva. Significa dizer que, dependendo da minha atividade, eu vou precisar entender, né, se aquele
dispêndio, né? Se aquela prestação de serviço que eu contratei, ou aquele produto, aquele equipamento, enfim, né? Onde é que eu classifico nas linhas de crédito? Não é ativo imobilizado? Pode ser insumo, só se for essencial ou relevante para a minha prestação, né? Então, aqui, ó, pela definição do recurso especial, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Em outras palavras, sem isso eu não consigo, né, ou fabricar ou prestar serviço, produzir bens ou produzir serviço. É isso que está lá na definição, né, no julgamento do STJ. E aí, o que nós tivemos com o parecer normativo 5? Né? Manutenção de bens ativo imobilizado, né? Que até então nós não tínhamos essa previsão expressa na legislação. Né? Se eu adquiro peças que não são integradas ao ativo, essas peças elas são classificadas como bem de pequeno valor. Né? A nossa legislação tributária ela diverge do padrão contábil. Né? O padrão contábil internacional traduzido aí no nosso gap local pelo CPC 27, independente se é pequeno valor ou não, em tese seria um bem do ativo, sujeito à depreciação, e esse é um dos itens mais discutidos quando a gente tem um cliente lá de fora que consolida, né? Porque a gente normalmente classifica no resultado os bens que têm a prazo de vida útil inferior a 1 ano, ou até R$ 1.200, né, o que está contido lá no regulamento do imposto de renda, como despesas com bens permanentes. A gente não ativa isso. Né? E, de igual forma, né, se eu tenho peças utilizadas na manutenção desse bem do ativo imobilizado, que são reconhecidos no resultado, né, com essa mudança de legislação, né, de interpretação, melhor dizendo, eles passaram a conferir esses dispêndios, passaram a ser classificados no conceito de insumos, tanto a mão de obra da manutenção, como peças e partes que não sejam classificáveis como ativo imobilizado. Mão de obra terceirizada, então, o parecer normativo ele deixa claro ali que a folha de pagamento não é insumo. O que é insumo é a mão de obra que eu terceirizo. Né? Então, se eu contrato empresa de cessão de mão de obra, enfim, em geral, contrato uma outra pessoa jurídica para prestar serviço, que, por sua vez, seja imprescindível para eu fabricar o meu produto ou produzir o meu serviço, está dentro do conceito de insumo. Dispêndios para viabilização da atividade de mão de obra, e aqui veremos, né, principalmente os equipamentos de EPI, né, equipamentos de proteção individual, que foram aí objeto de várias consultas pelos contribuintes, principalmente do segmento de engenharia, área de petróleo, mineração, que precisa atender normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ter capacete, uniforme, né? É uma imposição legal, né? Então, em função dessa imposição legal, é considerado insumo, e combustíveis e lubrificantes aí utilizados também na produção de bens e serviços. Então, o parecer, ele possui esses grandes grupos e vem tratando um a um aí de forma detalhada. Muito bem. O que eu tenho lá no artigo 172 da IN como lista exemplificativa do que é considerado insumo? Na verdade, eu tenho uma lista exemplificativa do que é e uma lista exemplificativa do que não é. Né? Então, o que é? Né? Primeiro, bens e serviços, mesmo que utilizados após a finalização do processo de produção, fabricação e prestação de serviço, tenham a sua utilização decorrente de imposição legal. O que seria isso aqui? Eu tenho determinadas atividades, né, que termina a produção do bem e precisa atender uma norma legal de um órgão regulador. Né? É a Anvisa, né? Às vezes eu trabalho com próteses, trago essas próteses do exterior, ou fabrico essas próteses, então tem que ter uma embalagem específica, né? Precisa ter aí a aprovação da Anvisa. Então, todo segmento de indústria que precisa dessa autorização por um órgão do segmento, aquele dispêndio que eu tenho após a produção também pode ser considerado insumo. Às vezes é uma etiquetagem, é uma embalagem após a produção, preciso botar um lacre, preciso colocar um plástico. Então, isso foi
uma benesse, vamos assim dizer, porque até então o insumo era aquele consumido no processo de produção, ponto. O que viesse depois não teria direito a crédito. Aqui, se vier depois por imposição legal, dá direito a crédito como insumo. Combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção, fabricação de bens e prestação de serviços. Né? Então, se eu tenho um equipamento para prestar um serviço, eu tenho consumo de combustíveis para exercer a minha atividade, eu tenho direito a crédito. O combustíveis e lubrificantes, nós já tínhamos aí uma definição favorável em soluções de consulta. Né? Não foi grande novidade, porque a gente já tinha aí algumas soluções de consulta favoráveis ao creditamento. Já o serviço de manutenção, não. Foi uma novidade aí trazida a partir de 2018, que seria os serviços de manutenção necessários ao funcionamento dessas máquinas e desses equipamentos aí utilizados na produção de bens e serviços. Bens de reposição, né? Obviamente não incluídos no conceito de ativo imobilizado, porque aí o ativo imobilizado ele tem um tratamento diferenciado para fins de creditamento. Né? Então, bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou prestação de serviço. Serviços de transporte de produtos em elaboração. Né? Então, se eu tenho o estabelecimento industrial, né? E ele tem outros estabelecimentos pertencentes àquela pessoa jurídica. E aí a produção ela é faseada, né? Eu faço aqui uma parte, tenho produto em elaboração, mando para outro estabelecimento da empresa fazer. Então, esse frete interno entre os estabelecimentos, ele confere crédito, serviços de transporte contratados, né? Cujo ônus, obviamente, aí seja da pessoa jurídica. Veremos no próximo slide que, para o produto acabado, o frete interno não confere crédito, somente para o produto em elaboração. E, finalmente, os EPIs, né? Quando eu tenho aí atividade de produção e prestação de serviço, né? Todos os equipamentos de proteção individual, por quê? Porque aqui eu tenho um aspecto legal também, né? Eu tenho uma norma regulamentadora de trabalho que exige o uso daquele EPI. Anteriormente a isso, eu só tinha previsão na legislação para crédito de uniforme das empresas de limpeza e conservação. Era a única exceção. Tinha lá uniformes das empresas de conservação e limpeza, o que era muito discutido, né? Até em função aí dos princípios constitucionais, porque somente a empresa de limpeza tem direito a crédito de uniforme, né, e as demais não. Né? Então, com a nova redação, sempre com esse olhar, né, de imposição legal, os EPIs dão direito a crédito independentemente da atividade. Tá? Então, surgiu a primeira solução de consulta em 2018, né? As de 2017 não tiveram parecer favorável pela Receita Federal. Na época, a maioria das consultas, né, interpostas por empresas de petróleo, né, algumas até questionando protetor solar de profissional embarcado. Né? 2017, negativa para todas as respostas. 2018, houve já a primeira resposta favorável para os EPIs, por serem aí uma imposição legal. Né? Exemplo do que a gente falou agora há pouco em relação a questão da Anvisa, a questão das etiquetagens, das embalagens ocorridas após o processo de fabricação. E o que não é considerado insumo? Também há essa lista exemplificativa, né? Primeiro exemplo, bens incluídos no ativo imobilizado, por conterem aí regras próprias de creditamento. Né? Então, no momento que eu classifico na contabilidade como ativo, preciso ir lá no artigo 3º das leis de não cumulatividade e entender como funciona esse crédito. Embalagens utilizadas no transporte do produto acabado, ou seja, engradados, pellets, né? Não conferem crédito como insumo, somente aquelas embalagens efetivamente, né, usadas no processo industrial, ou então por imposição legal. Né? Tenho lá uma exigência da vigilância sanitária, enfim, o que a gente falou agora há pouco. Bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidos e poços de recursos minerais energéticos. Também veio preencher uma lacuna do segmento de petróleo e gás, né, que era a questão do crédito na fase de exploração.
Eu não tenho receita ainda nessas fases, né? Então, os bens e serviços utilizados nesse período de pesquisa, né, o período exploratório e de prospecção das minas e jazidas e poços de recursos minerais, não é considerado insumo. Né? Então, ficou definido aqui que não pode ser considerado insumo. Bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que não chega a ser concluído, né? Então, tenho ali uma atividade de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Estou desenvolvendo um ativo intangível, né? Sou uma empresa que desenvolve software. Então, eu tenho ali métricas para eu entender como é que eu reconheço esse ativo intangível, né? Se eu estou numa fase de pesquisa, né? A norma contábil CPC 04 determina que eu reconheço esses dispêndios em resultado. Se eu estou numa fase de desenvolvimento ali com probabilidade de êxito naquela atividade de desenvolvimento, eu reconheço aquilo ali como um ativo intangível. Mas se eu não concluir, ou então eu concluí, e aquele software, né, ele não vai ser comercializado, na verdade, ele vai ser explorado em outras áreas diversas da produção e fabricação de bens e prestação de serviço, também não pode ser considerado insumo. Serviços de transporte de produtos acabados entre estabelecimento da mesma pessoa jurídica. Então, vimos agora, se for em elaboração, o frete interno confere crédito. Do momento que eu tenho um produto já finalizado, aí eu transfiro aquele produto fabricado para o estabelecimento varejista da pessoa jurídica, esse frete interno não confere crédito. Ok? Bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais, isso é muito importante. Eu não tenho insumo em operação comercial, de forma alguma, né? Até mesmo o crédito do ativo imobilizado, ele é voltado para a produção de bens e serviços, né? Não abrange aí a operação comercial. E bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica. Né? Então, também não confere crédito. Uma das perguntas que surgiu, né, quando eu tive a oportunidade de trazer esse conteúdo para alguma turma específica, foi o seguinte: frete interno. Se for um frete de venda, um frete de compra, né, do momento que o ônus seja da pessoa física que está comprando aquele estoque, né, ou vendendo aquele estoque, confere crédito normalmente, tá? Então, isso aí já não traz dúvida. A dúvida gera em torno do frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Tá bem, pessoal? Bom, então agora, né, abrindo aí o espaço para vocês perguntarem um pouquinho, eu vou abrir aqui para as perguntas que porventura vocês tiverem. Bom, vamos lá, 100, um de cada vez, né? Deixa eu ver, temos 16, ó. Dessa vez o aulão. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém aqui. Tem alunos de outras turmas já de aulão. A nossa turma está muito tímida ainda. Vocês precisam compartilhar isso para trazer mais pessoas aqui para o debate. Tá bem? Vamos lá, pessoal. Dúvidas do que a gente comentou aqui? Como é que isso está acontecendo na empresa de vocês? Se vocês já estão fazendo crédito utilizando, né, as compensações aí da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Conte aí como é que está o dia a dia de vocês em relação a esses temas. Legal que ninguém pergunta, né? Sinal que vocês estão bem no assunto. Nada, pessoal? Podem mandar também para o Fale Conosco sugestões dos próximos aulões, tá? Vai mandar para lá. Olha, a gente já falou aí, o primeiro que a gente fez no ano foi DIF, segundo SD, depois ECF, mês passado Compliance Internacional, agora PIS e COFINS. Pode sugerir aí o tema do próximo aulão, que a gente trabalha e traz aí no próximo mês, tá bem? O Rafael, eu sei que está fazendo ECF ainda, né? Mas todo mundo está no trabalho, por isso que estão quietinhos assim. Márcia, boa noite. Boa noite. Só uma dúvida que não ficou
muito bem claro para mim é com relação às empresas que entraram com trânsito em julgado, né, com referente à exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Sim. Aí, após essa decisão, ela precisa aguardar a decisão do trânsito em julgado ou ela já poderia tomar essa ação, já iniciar o pedido de restituição via DECOMP? Então, na verdade, ali eu preciso ter aquele trâmite, né? Isso foi uma surpresa para a gente, porque a gente estava interpretando que do momento que havia uma repercussão geral, que isso não seria necessário, né? Que inclusive a própria habilitação dos créditos ela seria aí dispensada. Mas do momento que existe uma ação judicial, a Receita Federal, tá? Obviamente, a Receita Federal. Assim, sob a ótica jurídica, alguns advogados têm entendimento diferente. Através do Fale Conosco, né, nós encaminhamos exatamente essa pergunta: se ainda seria necessário aquele rito da habilitação dos créditos. E a resposta foi positiva. Do momento que a empresa tenha a ação judicial, que ela teria que entrar com o pedido de habilitação dos créditos, para depois fazer a DECOMP. Para ela entrar com o pedido de habilitação dos créditos, ela precisa do trânsito em julgado da ação. O que, de certa forma, não faz muito sentido do momento que o voto foi com repercussão geral. Abriu ali um precedente para todos os contribuintes, mesmo não tendo ação, fazerem, né, a sua devida compensação desse indébito tributário. Né? Então, tem empresas que não fizeram, estão aguardando isso. Tem empresas, né, que desistiram da ação. Aí, desistir da ação significa que você não pode buscar os 5 anos antes, né, só a partir de 15 de março de 2017. Esse é o efeito aí para quem não tem ação judicial. Então, se você tem uma ação judicial mais antiga, né, você não vai ter direito aos 5 anos anteriores. Tem empresas aí que estão buscando esse débito tributário desde 2012, né? Então, valores aí bem expressivos. Então, no seu caso especificamente, para seguir o rito da habilitação dos créditos, eu teria que ter o trânsito em julgado. Né? Mas tem muitas empresas que não estão ainda utilizando porque não possuem o trânsito de julgado da ação, estão aguardando essa etapa para darem sequência, né, nas demais. Ok? Ah, entendi. Obrigada, tá? Nada. Mais alguém, pessoal? Márcia, Rejane, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Uma vez habilitado o crédito do PIS/COFINS, você vai ter aqueles 5 anos para utilizá-lo? Senão você vai prescrever? Ótima pergunta, Rejane. Exatamente. Eu até esqueci de comentar esse detalhe. A partir do momento que você habilita aquele crédito, você tem 5 anos. Você tem a ADCOMP inicial para você reconhecer, ou a PERD, né? Dependendo se você vai querer restituição ou compensação, né? Inclusive, hoje, os pedidos de restituição feitos na web, eles são relativamente rápidos, né? Não demoram mais aquilo tudo que antigamente demorava. Então, do momento que você habilitou o crédito, né, e fez a primeira DECOMP de reconhecimento desse crédito, você tem 5 anos para utilizar. Né? Então, você tem esse prazo aí para fazer a utilização dele. Tá bom? Bem pertinente aí, que eu acabei esquecendo de fazer essa colocação. 5 anos para você utilizar. Ok, obrigada. Nada. Não esquecendo de toda aquela celeuma que a gente passa, né, pessoal? A DECOMP, ela não pode ter erro, né? Senão você tem um problema lá na frente, não homologação. Então, sempre aquele cuidado que normalmente a gente ressalta aí em relação a qualquer utilização de saldo negativo, enfim, qualquer qualidade de crédito tributário com um preenchimento correto da obrigação acessória, para que lá na frente a gente não tenha nenhum questionamento, né, nenhum problema em relação a isso. Bem? Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Não? Então, eu agradeço a participação de todos. Né? Amanhã, esse material será disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, tá bem? E o vídeo também, acredito que na próxima semana já tenhamos lá no canal do YouTube, caso vocês queiram rever, ou então indicar para alguém assistir que não tenha conseguido aqui participar do nosso aulão de hoje, tá bom? Muito obrigada a todos. Espera aí que tem mais alguém aqui.
Sempre tem alguém de última hora, né? Vamos lá. Quanto aos gastos de implementação do RP, que são controlados como gastos com aquisição de direito de uso, portanto intangíveis, quando podem ser reconhecidos créditos de PIS e COFINS? Bem, os intangíveis, eles têm um tratamento diferenciado, a não ser que efetivamente você está implementando ou você está desenvolvendo o sistema. É a implementação mesmo, né? E aí você vai reconhecer esse software lá no seu intangível. Imagina, beleza. Então, nesse caso específico, Leandro, você tem a linha de crédito do intangível, que ele ocorre pela amortização, né? Tem uma tratativa um pouquinho diferente, né? Do conceito de insumos. Aí eu não trato como insumo, porque eu não estou desenvolvendo nada. Eu tive gastos em decorrência da aquisição desse direito. Do momento que intangível ele está vinculado à produção de bens e serviços, né? Sem ele eu não consigo fazer a produção de bens e serviços, aquele conceito de essencialidade e relevância que foi o julgamento do STJ. O crédito se dá, no caso do intangível, pela amortização. É diferente daquela linha que nós vimos, que é o desenvolvimento interno desse intangível, tá bom? É um pouquinho diferente. A empresa de lucro real, ok, então esclarecida. Sendo controladora, lucro real, e 5 empresas clínicas, sendo futuramente, serão incorporadas. Tá, mas qual é a dúvida aqui? Você tem a empresa maior, que é a controladora lucro real, as clínicas também são com lucro real, que serão incorporadas. Só coloca para mim aqui a dúvida que eu não entendi muito bem. O que você precisa saber? Sendo elas filiais incorporadas, o crédito será para a matriz? Na verdade, aí você vai ter que avaliar as atividades, né, que você está trazendo em conjunto com a incorporação daquele patrimônio, né? Se muda o objeto social ou não, que aí você pode ter uma variação da qualidade dos créditos que você tinha até então, né? Ou se todos têm o mesmo objeto social, né, mantém-se aí o mesmo crédito. Agora, a incorporadora, ela sucede direitos e obrigações, né? Então, as linhas que vão estar contidas lá no balanço patrimonial, elas vão ser incorporadas àquela empresa, né, que efetivamente está fazendo a assunção daquele patrimônio. Bem? Então, no momento que você fizer os lançamentos de incorporação, você vai refletir no seu balanço, que estava refletido lá no balanço patrimonial levantado para essa finalidade das investidas. Tá bem? O ideal é avaliar, né, a efetividade desses ativos, né, para ver se eles estão consistentes, para ver até que ponto você pode utilizar ou não. Normalmente, a análise é feita dessa forma, né? De repente, você vai reconhecer um ativo, mas aquele ativo não tem uma propriedade ilícita, né? Não está devidamente conciliado, enfim. Esse é o cuidado que precisa ter, ok? Mais algum? Uma dúvida? Bom, pessoal, então, apenas repetindo aí, na próxima semana o vídeo deve estar disponibilizado, tá? E aí acompanhe as nossas publicações, estaremos aí divulgando no início do próximo mês o próximo aulão. Aguardo vocês aqui novamente, tá bem? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Márcia. Tchau. Obrigado, boa noite a todos.